no livro de Lamentações. O livro de Lamentações fica logo depois do livro do profeta Jeremias. Na semana passada nós iniciamos essa série de pregações. E nós intitulamos essa série de pregações de A Noite da Alma. Meus irmãos, é importante que a gente entenda o quanto antes que esse mundo não é uma Disneylândia. Esse mundo não é um shopping center. Esse mundo é um campo de batalha. Sabe? Aqui no nosso país, nós, pela providência de Deus, nós não temos e não tivemos guerra civil. Mas quando nós vemos pela televisão ou estudamos os casos de países que foram completamente destruídos por guerras internas, de facções contra facções, de tribos contra tribos, de povos diferentes que de repente estavam habitando o mesmo espaço geográfico e por isso lutaram até a morte. Você percebe a tristeza que existe no ar desses lugares. Como cada lugar nessas localidades é cheio de sangue e de lembranças de pessoas que perderam as suas vidas nas condições mais sofridas possíveis. Vemos que esses povos muitas vezes carregam marcas profundas nos seus corações. E nós, enquanto povo de Deus, somos assim, irmãos. É por isso que quando Paulo vai falar da alegria do crente, ele diz que só existe uma forma do crente viver alegre: no Senhor. Toda a nossa fonte de alegria provém do Senhor. Nós aprendemos a não mais nos alegrar, ou pelo menos não mais buscar nos alegrar com as coisas dessa terra. Porque nessa terra nós encontraremos somente aflições. Meus irmãos, hoje em dia nós vemos, por exemplo, jogadores de futebol, os famosos, e nós achamos que eles aproveitam bastante a vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a Bíblia mostra um homem que ninguém nunca aproveitou a vida tanto quanto ele. O nome dele é Salomão. E era riquíssimo, muito sábio, poderoso. Mas mesmo diante de tantas coisas, tantos motivos, por assim dizer, para ele ser feliz, ele escreve o seu livro, chamado Eclesiastes, e ele escreve lá: tudo é vaidade. E a gente vê ali o vazio da alma, como as coisas e as alegrias do mundo não podem nos preencher. Pastor, por que o senhor está falando isso? Meus irmãos, porque muitas vezes quando nos deparamos com livros bíblicos, como o livro de Lamentações, são livros que a gente quer passar bem longe, pois o próprio nome do livro já diz: Lamentações de Jeremias. Quem quer ler um livro desse? Será que ele pode me ajudar a ter um dia melhor, uma vida melhor? Como o livro de Eclesiastes, um livro extremamente melancólico e cheio de tristezas e linguagens depressivas, nós olhamos e dissemos: Senhor, por que eu vou ler um livro desse? Meus irmãos, a Bíblia nos mostra essa situação. Por mais que o mundo nos pareça agradável, nesse mundo nós só encontraremos aflições. Toda a alegria que o crente vai encontrar nesse mundo provém somente das coisas que Deus fizer na vida dele. Na semana passada, meus irmãos, nós meditamos dos versículos 1 ao 8 e nós aprendemos que os sofrimentos na nossa vida são consequências do pecado. Sabe, hoje pela manhã, no nosso grupo, no WhatsApp, foi colocado a foto de uma criancinha que, pelo que eu pude entender, era recém-nascida. Ela nasceu com um problema na coluna e nasceu também com problemas neurológicos. E os seus pais não têm condição de arcar com as despesas que são necessárias para manter a sua filha viva.
Muitas pessoas podem dizer: cadê Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre. Nós não podemos culpar a Deus pelas nossas mazelas. Não podemos culpar a Deus pelos nossos sofrimentos. Meus irmãos, tudo aquilo que passamos de ruim nessa vida, todas as adversidades que se achegam até nós, elas são motivadas, elas vêm em consequência dos nossos próprios pecados. A Bíblia diz de maneira bem clara: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Por isso que dos versículos 1 a 8 nós aprendemos isso. Meus irmãos, mas a partir de agora, do versículo 9 em diante, até o final desse capítulo 1, que nós tentaremos passear por ele hoje, nós vamos aprender, mesmo em virtude de saber que os meus sofrimentos são decorrentes do meu pecado, eu ainda assim posso recorrer a Deus. Nós temos um Deus misericordioso, um Deus que se compadece de nós, um Deus que se importa conosco, um Deus que responde às orações daqueles que estão aflitos, mesmo que eles não mereçam. E deixa eu lhe dizer, a gente nunca merece. A gente nunca está fazendo tudo completamente certinho. Por isso que tudo que nós clamamos aqui nessa vida é pela misericórdia de Deus. Deus, Ele nos livra do mal, Ele nos dá boas dádivas, Ele nos leva para o céu salvos, não porque merecemos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. E o estudo de hoje, ou o sermão de hoje de manhã, nós intitulamos de O Grito. O crente, ele não só pode clamar, ele deve clamar. A palavra clamar significa gritar, sabe? Gritar ao Senhor. E nada deixa isso de forma tão evidente quanto uma passagem que nós lemos em Mateus capítulo 14, versículo 30. Pedro estava se afogando no mar da Galileia. Logo depois de experimentar o milagre de Deus, ou seja, Pedro andou sobre as águas, mas ele não obedeceu ao Senhor Jesus, ele não confiou no Senhor Jesus como ele deveria confiar, e por causa disso ele estava submergindo, ele estava se afogando, mas ainda assim ele clamou e ele disse: salva-me, Senhor. Ele não merecia ser salvo, ele não merecia absolutamente nada de Deus, porque nem obedecer aquela simplicidade de andar com confiança ele conseguiu. Mas mesmo assim o Senhor Jesus estendeu a sua mão salvadora e retirou Pedro em segurança daquele mar, colocando ele no barco a salvo. Nós devemos clamar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor, e é isso que nós vamos aprender aqui. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Perceba, meus irmãos, como nós iniciamos. Ele diz: a sua imundícia está nas suas saias, e ela não pensava no seu fim. É assim que acontece na nossa vida. Quando a gente está sendo levado a pecar, a gente não pensa nas consequências. Então aquela pessoa que de repente ela se embriaga, e depois ela pega e entra num automóvel e tenta dirigir, mesmo embriagado, ele não está pensando nas consequências de que ele pode perder o controle daquele carro. Os seus reflexos estão completamente limitados pelo álcool, e ele pode não somente tirar a sua própria vida, como tirar a vida de outrem. Todos os dias nós vemos nos tabloides dos jornais pessoas que fazem isso. Eles foram para um bar, eles beberam e eles entraram no carro, e eles não eram assassinos, mas se tornaram assassinos.
porque tiraram a vida de outras pessoas. Pela simples falta de atenção, de saber que quando você bebe, você não pode dirigir. Então, meus irmãos, é isso que a gente vê. Nós nos sujamos com o pecado, por quê? Porque nos esquecemos das consequências dele. É como aquele adolescente que tem a sua primeira experiência sexual e logo na sua primeira experiência sexual engravida. E a gente vê hoje em dia adolescentes de 13, 14 anos de idade grávidas, são crianças, estão grávidas. E as consequências daquele ato impensado, muitas vezes aquela jovem vai carregar por toda a vida. Por isso que nós precisamos pensar nas consequências das nossas atitudes. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar em constante vigilância em relação às nossas atitudes. Por quê? Porque nós temos um inimigo extremamente sagaz e astuto, que é o diabo. E ele está esperando somente uma oportunidade da gente baixar a nossa guarda para que ele venha destruir a nossa vida. Então ele continua: por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Por que ela caiu de modo espantoso? Porque não se atentou para as suas próprias imundícias. A Bíblia vai nos mostrar que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Sabe, esses são os verdadeiros derrotados, são aqueles que encobrem as suas transgressões, são aqueles que não lidam da maneira correta com o pecado. Pecado é pecado, e todo pecado é uma ofensa a Deus. Tanto uma mentirinha, quanto um assassinato ou um estupro diante de Deus são pecado. E nós precisamos tratar o nosso pecado com toda a seriedade do mundo. De que forma? Confessando e deixando. Não permitindo que essas imundícias nos sujem ainda mais, mas nos limpando cada dia mais. Como está escrito no livro de Apocalipse: o que está limpo, limpe-se mais ainda, e o que está sujo, suje-se mais ainda. Por isso que muitas adversidades chegam até nós, meus irmãos. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não quiser se limpar por bem, Deus vai te limpar por bem, porque Deus só faz o bem. Mas deixa eu lhe dizer, é muito melhor a gente mesmo tentar se limpar do que a gente cair nas mãos de um Deus que corrige. Obrigado, meu filho, grande é o teu galardão. Então você já viu, cada copo de água é 1 hora. Como ele botou 2 copos de água, são 2 horas, né? Vocês quiserem que eu pregue menos, então fala no próximo estudo para dizer, ó, bota só um copo de água, porque para ele pregar menos, ou então meio, que aí meia hora. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Sabe, meus irmãos, e é isso que a gente vê. Nós temos aprendido bastante no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse ele tem muito a ver com o que a gente estuda, não somente no livro de Jeremias, mas também no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vemos que o que mais alegra o mundo é a destruição, ou pelo menos o sofrimento dos crentes. Quando nós padecemos, olha, eu nunca vi tanta alegria no lado dos ímpios quando tem um escândalo no meio evangélico. Parece que eles encontram motivo para não virem para Cristo. Sabe que eu não vou para Cristo? Você viu, rapaz, o negócio, o escândalo que teve aí na semana passada, daquele pastor que estava enganando o povo, botando o povo para trabalhar para ele, e botou 100 milhões de reais no bolso. Está vendo aí que eu disse que pastor é tudo ladrão? Sabe, essas pessoas amam esse tipo de escândalo. A Bíblia nos disse que é necessário que haja escândalos, mas ai de quem por meio eles vierem. Sabe, meus irmãos, acontece isso exatamente quando a aflição chega até o povo de Deus. O inimigo se torna insolente, sabe? Ele começa a escarnecer do nosso sofrimento. Você não é crente? Por que está passando por isso? Seu Deus não é todo poderoso, então por que você está doente? Cadê? Seu Deus não é todo poderoso, então cadê a provisão aqui? Então a ideia é sempre essa. É por isso, meus irmãos, que nós não dividimos os nossos sofrimentos com os ímpios. Com os ímpios a gente faz igual aquela senhora quando se encontrou com Geazi.
Geazi, ele era o ajudante de um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele havia profetizado na vida de uma senhora que Deus iria enviar um filho para ela. Essa senhora era idosa e ainda era estéril. E veio aquele filho, mas aquele filho lá, daquela promessa do profeta, veio a ficar doente e a morrer. E aquela senhora foi rapidamente atrás do homem de Deus, atrás do profeta Eliseu. Mas antes de se encontrar com o profeta Eliseu, ela se encontrou com um ajudante de Eliseu, de nome Geazi. E Geazi perguntou a ela: o que a senhora tem? Ela disse: tudo vai bem, está tudo bem. O filho dela morto. E ela responde para aquele homem que não era homem de Deus: tudo vai bem. Mas quando ela esteve diante do profeta Eliseu, ela disse: meu filho morreu, eu preciso que o senhor me ajude. Eu nunca pedi filho, se Deus me deu, como é que ele vem assim agora? Tira esse meu filho de mim, me ajude. E Eliseu foi lá e ajudou aquela mulher, e o seu filho recobrou a vida. Mas perceba que atitude sábia dessa mulher. Quando um homem veio, sabe quantas vezes ímpios chegam até a gente abre o nosso coração. Para quê? Para ele escarnecer de você? Talvez ele não escarneça na sua frente, mas com certeza vai escarnecer nas suas costas. Ele talvez não fale na sua frente, mas ele vai para outra pessoa e vai dizer: tá vendo fulano que se diz crente, outro dia veio falar comigo que a vida está uma miséria só. Eu é que não quero saber dessa igreja. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. A gente precisa reconhecer, como eu falei aqui, que os sofrimentos da gente são causados por nós mesmos, pelos nossos próprios pecados. Sim, nós podemos suplicar o auxílio de Deus. Sim, nós podemos dividir os nossos problemas, mas com os irmãos, com aqueles que são iguais a nós, com aqueles que passam pela mesma luta que a gente, que entendem exatamente o que a gente está passando. Nós não dividimos os nossos sofrimentos com os ímpios. Com os ímpios, nós declaramos o poder e o controle absoluto de Deus, não somente na nossa vida, mas na vida deles também. Na vida deles também. Então, se nós nos deparamos muitas vezes com ímpios que têm uma condição financeira muito boa, ou que sua vida está muito boa, assim, aí muitos ímpios, quando a gente fala ímpios, são pessoas que não conhecem a Deus, mas muitos desses ímpios dizem que amam a Deus. Tá vendo? Deus é comigo, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, como é que Deus não é comigo? Digo, se Deus é com você, por que você não tem sido com Ele? Está dizendo que Deus está lhe dando dinheiro, está lhe dando saúde, e você está dando o que para Ele? Pela sua própria boca, esses ímpios são indesculpáveis. Por isso que nós precisamos nos atentar com quem nós andamos. Quem anda com sábio é sábio, quem anda com tolo é tolo. Tome muito cuidado com as suas escolhas em relação à sua companhia. No versículo 10, estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação. Olha o que ele está dizendo aqui: estendeu o adversário a mão e todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Meus irmãos, o grande problema da nossa vida não é que Satanás seja o nosso inimigo. O grande problema da nossa vida é quando Deus é o nosso inimigo. Nós temos aprendido de uma forma repetitiva aqui o que está escrito lá em Tiago capítulo 4. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe, quando a gente vê inimigo aqui, meus irmãos, perceba, quem havia se tornado inimigo daquele povo era o próprio Deus. Pelo fato daquele povo rejeitar as ordenanças de Deus, eles agora haviam se colocado na condição de inimigos de Deus. E meus irmãos, não ache que igreja, não ache que cruz, ou que placa, ou que Bíblia vai lhe proteger. Porque se você não obedece a Deus, você é inimigo dele. Os amigos de Deus são aqueles que o conhecem e o obedecem, assim como os seus adversários são aqueles que não o conhecem e não o obedecem. Por isso que quando nós lemos aqui essa palavra, nós percebemos a posição perigosa que a maioria das pessoas da igreja
nos dias de hoje. Muitas pessoas estão dentro da igreja em inimizade com Deus. Uma posição extremamente perigosa. Pois é loucura você continuar sendo inimigo de uma pessoa que você sabe que é todo poderoso. Quando você é inimigo de um poderoso, ele é só poderoso. Mas quando você é inimigo de quem é todo poderoso, não existe nenhuma expectativa de vitória. Só de quando será a derrota fulminante. Por isso que nós precisamos diariamente nos examinar. A Bíblia vai nos trazer muitas passagens onde está escrito a seguinte expressão: examine-se a si mesmo. E eu conclamo vocês nessa manhã a examinarem a própria vida de vocês. Os nossos passos hoje são passos de amigos ou de inimigos de Deus? O nosso coração e a nossa mente estão andando em harmonia com o Todo-Poderoso ou em desacordo com os seus princípios? No primeiro momento, quando nós olhamos com os olhos naturais, parecem que são os inimigos de Deus que se dão bem. Meus irmãos, como eu disse a vocês, é num primeiro momento. Porque a justiça de Deus não é como a nossa justiça. Sabe, quando nós olhamos para a vida de outro profeta, o profeta Elias. O profeta Elias profetizou numa época de grande apostasia em Israel. E ele pregou contra Acabe e Jezabel. Mas, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem foi que saiu primeiro da cena, Acabe e Jezabel ou Elias? Elias. Elias foi arrebatado antes de Acabe e Jezabel morrerem. Para as pessoas que ficaram aqui no mundo, parece que Acabe e Jezabel venceram a guerra. Rapaz, está vendo aí? O profeta Elias era poderoso, mandava descer fogo do céu, fazia, aconteceu. Mas Acabe e Jezabel estão aí, e ele foi embora. Como eu disse aos irmãos, aparentemente. Porque, meus irmãos, Deus tem um atributo que muitas vezes nós não sabemos nos relacionar com esse atributo. O nome desse atributo é longanimidade. É a capacidade que Deus tem de suportar a sua ira, de segurar a sua ira, para descer ela somente no momento certo. Então Deus, essa longanimidade é a mesma palavra usada para a característica daquele arqueiro, que ele segura a tensão do fio do arco até o último momento para largar a sua flecha na direção correta e com a força certa. É isso que está escrito no livro de Romanos, que Deus tem suportado com longanimidade os vasos de ira preparados para a sua destruição. Um grande exemplo disso é uma parábola que o próprio Jesus conta, que é a parábola do rico e Lázaro. Dois homens que aparentemente naquela parábola conviviam em uma mesma cidade. Um homem era o mais rico da cidade, aquele que aparentemente tinha a melhor vida, e o outro era aquele que tinha a pior vida. Ele não só era pobre, como ele era cheio de enfermidades, sabe, a ponto de ninguém querer andar com ele. Só quem andava com ele eram os cachorros. Ninguém queria andar com ele. Muito parecido com a situação de Jó, que até a sua esposa abandonou ele, e todos se afastavam dele pelo fedor das suas feridas. Mas esse homem morreu no mesmo dia que o rico. E o rico foi para onde? Para o inferno. E Lázaro foi para onde? Para o céu. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que o Senhor Jesus disse para aquele rico foi: tudo que você tinha para receber, você recebeu em vida. Agora você vai receber os seus flagelos. Enquanto que Lázaro, ele sofreu em vida, porque agora ele vai receber toda a bonança que lhe está reservada. Essa é a visão espiritual do crente em relação à sua própria vida e à dos outros. Nós não medimos o amor de Deus por alguém porque uma pessoa é mais abastada ou não, ou porque uma pessoa tem uma vida mais saudável do que a outra. Nós não medimos comunhão com Deus por coisas agradáveis. Nós medimos comunhão com Deus por
conhecimento de Deus e obediência a Deus. Quando é que eu sei que uma pessoa tem comunhão com Deus? Quando ele conhece e quando ele obedece. Essa pessoa tem comunhão com Deus. E não pelos bens materiais ou por aparências físicas que a pessoa supostamente tenha. Isso não vai falar muito acerca se uma pessoa tem comunhão com Deus. E é isso que a gente vê no povo. O povo, esse povo que agora está sendo disciplinado duramente pelo Senhor, ele estava louvando ao Senhor com os lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. É isso que nós temos visto na maioria das igrejas, e talvez aqui até na vida de alguns irmãos aqui na manhã de hoje. Muitas vezes é fácil louvar a Deus com os lábios, é fácil ler e explanar um texto bíblico, basta que você estude um pouco. Difícil é obedecer a Deus, difícil é suportar as aflições que o justo suporta aqui nessa vida em obediência a Deus. Por isso, meus irmãos, nós vemos isso. Todo o seu povo anda gemendo, versículo 11, e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Perceba, meus irmãos, que nós percebemos aqui que nada é tão importante quanto o alimento. Sabe, como eu disse aos irmãos aqui, se nós estivéssemos vivendo um período de guerra civil, ou se tivesse acontecido alguma catástrofe no nosso país, sei lá, um tsunami, um terremoto, alguma coisa dessa forma, do que adiantariam roupas caras no guarda-roupa, do que adiantariam computadores e equipamentos eletrônicos caríssimos. Nada dessas coisas se transformariam em alimento. A necessidade mais básica do ser humano é o alimento. Ele precisa comer para permanecer firme. Ele precisa comer para que o seu corpo funcione bem. O nosso corpo precisa de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, para que haja um funcionamento correto dele. Com a ausência do alimento, nosso corpo vai entrar em colapso. E a pessoa que passa muito tempo sem se alimentar, ele não somente vai ter problemas físicos, como ele pode vir a óbito. E o que nós vemos aqui é, muitas vezes nós estamos tão ocupados que não nos atentamos para aquilo que de fato importa e para aquilo que não tem grande importância. As pessoas muitas vezes se matam para obter coisas que não têm muita importância e que em momentos de sofrimento não vão adiantar nada com ela. Mas a palavra de Deus é o que a gente precisa. A nossa maior necessidade é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso pão que não perece. É a palavra do Senhor que é o instrumento pelo qual Deus usa para fortalecer o crente, de maneira que ele não venha a sucumbir diante das lutas do dia a dia. Um crente que não se alimenta corretamente da palavra de Deus, ele vai passar por muitos sofrimentos que de repente ele não precisava estar passando, se ele se alimentasse corretamente. Por isso que o nosso primeiro clamor em relação a Deus é por alimento. Senhor, alimenta a minha alma. Independentemente do Senhor enviar o socorro material para o meu problema específico, eu preciso ter a minha alma alimentada. Porque nós aprendemos, meus irmãos, que o sofrimento por si só não vai gerar transformação na alma. A Bíblia nos diz em 2 de Coríntios 7,10 que o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas o sofrimento segundo o mundo gera a morte. Por isso que eu gosto muito de uma frase de um teólogo que viveu há alguns anos atrás, chamado C.S. Lewis, e ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda.
O sofrimento, meus irmãos, é um instrumento que Deus usa para chamar a atenção do seu povo. Então então quer dizer que você não quer dar atenção para mim? Então vamos ver se você não dá atenção desse jeito. É assim que Deus faz conosco que somos os seus filhos. É a mesma coisa um pai que de repente está falando a mesma coisa várias vezes para um filho rebelde. O que é que ele vai fazer com aquele filho? Ele vai ter que corrigir aquele filho. Porque se aquela criança não for corrigida enquanto é criança, que tipo de adulto essa criança vai se tornar? Por isso que Deus, Ele muitas vezes age dessa forma conosco. E nós, sem nenhum tipo de sabedoria, muitas vezes aqui nós vemos essa atitude no povo. Nós gritamos aos quatro cantos do mundo que estamos sofrendo e que estamos sofrendo muito, quando, meus irmãos, nós deveríamos estar nos prostrando somente diante de Deus. Sabe, os ímpios, eles não podem se compadecer da gente. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele tem uma capacidade sobrenatural de endurecer e de amolecer o coração de quem quer. Muitas vezes pessoas que já nos ajudaram em situações passadas, quando nós estamos passando por uma situação talvez até pior, aquela pessoa dá as costas para a gente. A gente diz: Senhor, por que isso? Porque Ele quer que seja assim. Ele quer que você aprenda a confiar somente nele. Quantas vezes aconteceu isso com o povo de Deus? Sabe, o exército inimigo estava vindo e eles disseram assim: não, o Egito é meu brother, o Egito está comigo, o Egito tem cavalo, então se o inimigo vir de lá, o Egito aqui vai me ajudar. Vai o quê? Que Egito vai ajudar você o quê, rapaz? Sabe, a compaixão é uma qualidade que só tem quem tem o Espírito Santo. Ímpio não tem compaixão. Você pode dizer o que você quiser. Sabe, uma das coisas que mais me deixa frustrado é quando eu vejo pessoas com camisas de centro de recuperação, ou sei lá, de igrejas, em sinaleira pedindo dinheiro para ímpio. Meu Deus, que atitude é essa? Porque essas pessoas não estão nas igrejas de joelho orando, pedindo que o Senhor envie providência. Se aqueles que supostamente deveriam ter fé em Deus perdem a fé, que fé que a gente pode dar para o mundo? Se nós que deveríamos confiar em Deus não mais confiamos nele, então o que a gente está fazendo aqui? Como é que eu posso pregar para alguém se eu mesmo não acredito naquilo que eu prego? O Senhor vai enviar o sustento, porque está escrito lá no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu estou na sinaleira pedindo dinheiro? Assim. Sabe, quem faz esse negócio de criança esperança e teleton é ímpio. Crente não, meu filho, crente ora. O máximo que o crente faz é dividir os sofrimentos e as necessidades com os irmãos, como Paulo fez com os irmãos de Coríntios, quando ele disse: olha, os irmãos lá de Jerusalém estão passando necessidade, vamos se juntar para ajudar eles. Ele dividiu a necessidade da igreja com a igreja e não com os ímpios. Mas muitas vezes a gente vê essa atitude impensada e uma atitude que traz completa vergonha para o Senhor. Sabe, gritar aos quatro cantos do mundo que estamos sofrendo e pedir ajuda aos ímpios. Imagine. Considerai e vede se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer, não existe sofrimento maior do que o sofrimento da alma. Você não vê ninguém se suicidando porque está com fome. Você já viu uma pessoa que está passando fome se suicidar, tirar sua própria vida? Você não tem nem força para isso. Mas o que você vê muitas vezes são pessoas com depressão que se suicidam. Pessoas muitas vezes que têm dinheiro, que têm esposa, marido, que têm filhos, mas elas estão sofrendo um sofrimento muitas vezes indescritível, porque nada pode se comparar com o sofrimento da alma de um ser humano.
Sabe? É isso que a gente está falando. O sofrimento do povo aqui não estava somente limitado a um sofrimento exterior e físico. Eles não estavam sofrendo simplesmente porque a cidade deles havia sido destruída e porque de repente estava ali faltando o alimento que eles queriam. Eles estavam sofrendo porque eles sabiam que eles estavam padecendo das mãos de Deus. Davi, no Salmo de número 51, quando ele declara os seus pecados, ele diz, olha, que os ossos dele doíam, porque, meus irmãos, ele havia se afastado de Deus em virtude do seu pecado. Esse é o sentimento que todo cristão deve ter em relação ao pecado. O pecado deve gerar dor na nossa alma. Muitas pessoas me perguntam, pastor, será que eu me arrependi de verdade? Porque eu ainda faço coisas que eu não queria fazer. Eu digo, meu filho, e quando você faz, dói na sua alma ou você se diverte com o pecado? Porque se você se diverte com o pecado, você nunca se arrependeu. Mas se quando você tropeça, aquilo dói na sua alma, significa que você tem um arrependimento salvífico. Por isso que é isso que eles estão sentindo aqui, quando ele fala, olha, a sua rede se estendeu aos meus pés. Eu estou enfermo o dia todo. Ele está falando de um sofrimento interno. Sabe? É por isso que quando a gente fala que o crente sofre, a gente não está dizendo que sempre você vai passar pela luta que você está passando hoje. Talvez hoje você esteja passando por uma luta na área financeira. Talvez você não tenha condição de arcar com os débitos ou com as dívidas que você contraiu. Mas, meus irmãos, você pode chegar um dia em que você pague todas as suas contas e ainda assim você vai ter sofrimento. Talvez você esteja sofrendo hoje porque você mesmo está enfermo ou alguém que você ama está enfermo. E Deus pode mandar uma cura milagrosa para você hoje ou para a pessoa que você ama e está enfermo. E ainda assim você vai continuar sofrendo internamente. Porque nós sofremos, meus irmãos, nesse mundo em decorrência do pecado. É o pecado que traz sofrimento para a nossa alma. Meus irmãos, o crente, ele é como um peixe que foi retirado da água. Você já viu quando você retira um peixe da água, ele fica o quê? Se debatendo em agonia. Por quê? Porque ele foi criado para viver na água. Nós fomos criados para viver com Deus e não nesse mundo sem Deus. É por isso que mesmo independente de livramentos que nós venhamos a receber de Deus, de curas milagrosas, independente da provisão de Deus em providenciar o nosso sustento e pagar, nos ajudar a arcar com as nossas dívidas, independentemente disso, a nossa alma vai estar em constante aflição pela situação do mundo em que nós vivemos. Se você é crente, é assim que você tem que estar. O crente é constantemente afligido. Paulo inclusive vai falar na carta que a gente está estudando aos domingos, 2 de Coríntios, ele diz, e ao que pese sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Você vê, o apóstolo Paulo, ele tinha a preocupação com todas as igrejas. Quando o apóstolo Paulo dobrava os seus joelhos, meus irmãos, ele tinha muitos motivos para agradecer a Deus, mas ele tinha muitas súplicas a fazer a Deus. Por quê? Pela situação a qual ele estava inserido. Determinado pastor, uma vez ele foi questionado por outro pastor, vem cá, como é que anda a igreja? Como é que anda a igreja que você pastoreia? Ele disse, vai bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Aquele pastor disse, eu não estou entendendo. Ele disse, porque é assim, meu filho, tem gente que está lá na igreja que está crescendo em Cristo, e isso é maravilhoso. Tem gente que está lá na igreja que estacionou em Cristo, e aí está mais ou menos, está assim, um pé cá, um pé lá, negócio aí. E tem gente que está muito mal, que estava buscando ao Senhor, mas que retrocedeu e se esfriou. Essa é a situação, meus irmãos. Por isso que nós sempre devemos clamar ao Senhor, não somente pela nossa própria vida, mas por aquelas pessoas que estão sofrendo e padecendo ao nosso redor. Versículo 14, o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir.
O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que mais tem faltado à igreja nos dias de hoje se chama temor a Deus. Nós vivemos uma época onde as pessoas não são mais chamadas a temer a Deus e influenciadas para isso. Onde nós não podemos e não somos exortados a apregoar o juízo de Deus, porque se você fizer isso, as pessoas vão ficar chateadas com você. Então quer dizer que você está me ameaçando? Eu não, meu filho, é Deus. Eu não quero esse Deus não, eu prefiro o Deus da outra igreja, porque o Deus da outra igreja, ele me dá as coisas e ele não me cobra nada demais. Esses dias veio uma pessoa que ficou aqui um tempo com a gente, e essa pessoa era uma luta para ficar aqui nos cultos, mas ela foi para uma falsa igreja, e ela não está indo só em um culto não, ela vai para 4 na falsa igreja. Por quê? Porque a falsa igreja é bom demais. Sabe, você chega na falsa igreja, meu irmão, e é coisa boa, é só louvor que são estrategicamente pensados para te trazer alegria. Sabe, é como quando você entra em uma boate, meus irmãos. A boate é pensada pelos seus criadores para gerar divertimento. Por exemplo, meus irmãos, toda boate, ela tem a área VIP. Você já viu? A área VIP na boate, nos shows, que se chama camarote, é porque as pessoas têm necessidade de se sentirem melhores que as outras. Então, quando você entra numa boate, você é orelha. Mas aí você olha e vê a área VIP, aí você diz, um dia eu quero estar lá. Aí chega lá no dia do seu aniversário, você juntou o dinheiro do ano todo para quê? Para ir para a área VIP. Aí você pegou aquele dinheirinho do ano todo e foi para a área VIP, aí você olha o pessoal lá de baixo e você se sente, cara. Sabe, é essa mesma estratégia que o diabo usa, que as igrejas estão usando hoje em dia. Você entra para a igreja e diz, você é VIP. Se você doar determinada quantidade, ele dá logo uma placa para você. Se você fizer determinada coisa, ele destaca isso em você. Por quê? Para incentivar as pessoas carnalmente. A gente não faz isso na igreja. Pelo menos não na igreja de Cristo. Você pode fazer isso até na igreja do anticristo. Mas na igreja de Cristo, só quem tem que aparecer é o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós vemos isso aqui. O Senhor dispersará essas pessoas, o Senhor trará juízo a essas pessoas naquele dia. A gente tem visto isso, mais uma vez eu repito, um panorama extremamente parecido nos últimos dias lá descritos no livro do Apocalipse. Quando essas pessoas, quem são os valentes? São aqueles que confiam na sua própria força. Você vai para essas falsas igrejas, você vai ver um monte de gente que confia na sua própria força. Como assim? Eu sou um camarada de oração e jejum. Consigo tudo que eu quero na oração e no jejum. É mesmo? E quando chegar a grande tribulação, você consegue na oração e no jejum fazer também o quê? O que você consegue? Olha, eu vou dizer uma coisa. Comprei meu carro na campanha. Participei da campanha e Deus me honrou. É mesmo? Então quer dizer que é assim que Deus age. Deus precisa que você faça algo para depois Ele fazer outra coisa. Quer dizer que a atitude de Deus é condicionada à sua atitude. Pelo menos esse não é o Deus da Bíblia. Por isso, meus irmãos, que a decepção virá naquele dia. Aqueles que deviam conhecer a Deus estavam se relacionando com Deus de uma forma totalmente diferente da que Deus queria. Sabe, meus irmãos, Deus não nos chamou para viver de uma forma emocional na igreja, mas de uma forma espiritual. Sabe, existe uma pessoa que eu conheço que diz que o amor ágape é o amor comportamento. Eu digo só se for para ele e para o diabo. O amor ágape é o amor que você recebe quando você nasce de novo. Porque se comportar como crente, os falsos crentes fazem muito bem. Mas ser crente só quem nasceu de novo. Eu não tenho que me comportar em amor, eu preciso ter amor. Eu preciso olhar para aquela pessoa com compaixão e não dizer, só estou fazendo isso porque Deus está mandando, porque se dependesse de mim eu matava ela.
Que amor é esse? É o amor comportamento, só se for comportamento do cão. Quem é falso é o diabo. O crente, ele ama em espírito e em verdade. O crente olha para o seu pior inimigo e diz: você pode até me bater porque eu te amo. Por que que você me ama? Porque Deus colocou amor no meu coração pela sua vida. Eu sei que você está fazendo isso porque você não está enxergando a Deus. Isso é o amor ágape. Isso é o amor que Cristo teve, é o amor que os cristãos devem buscar a ter. E não simplesmente uma falsidade hipócrita que os judeus tinham e a têm até hoje. E é o que tem contaminado as igrejas hoje em dia. Os irmãos estão na igreja dizendo: eu amo você, mas se eu pudesse ali matar, mano. Doido para dar uma facada nesse pastor miserável. Sabe, é isso que a gente vê hoje em dia. Mas, meus irmãos, Deus está sondando os nossos corações nessa manhã. Talvez você possa agir em falsidade com um rico e com outra pessoa, mas com Deus você não consegue, porque Deus sabe de tudo. E o cristão é aquele que age sempre na presença de Deus. O que é isso? Significa, quando eu vou conversar com meu irmão aqui, eu estou na presença de Deus. Essa manhã que eu estou pregando esse sermão, eu estou na presença de Deus. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço na consciência que Deus está presente. E Deus está vendo absolutamente tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou pensando e tudo que eu estou sentindo. Por isso que muitas vezes tem pessoas que chegam e dizem assim: mas eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo, eu estou fazendo tudo certinho. Eu digo: você está o quê, rapaz? Tudo certinho. Não, é assim, eu fiz isso, eu só não tenho amor no meu. Você só não tem amor, né? Então quer dizer que você só não tem tudo. Porque sem amor, de nada vale. Se você não tiver um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, meu irmão, nada vale. Você é como um sino. Você já viu um sino? O que é que o sino faz? Zoada, mas ele está morto. Os cristãos têm essa diferença para o mundo. Os cristãos são aqueles que receberam vida em Cristo Jesus. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Versículo 16: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Sabe, meus irmãos, essa muitas vezes é a situação que a gente sente. Hoje nós estávamos meditando acerca de... Essa semana nós estávamos meditando acerca da oração, como nós devemos orar, e está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, que o Senhor Jesus nos ensina a perseverar em oração, e Ele conta uma parábola para a gente. Ele diz assim: olha, qual é o homem que, se de noite chegar uma visita, e ele não tendo pão para receber, ele vai na casa do vizinho e bate: olha, dá um pão aí, olha, eu sei que você tem pão, e o vizinho está lá de dentro: acabou. Todo mundo dormindo aqui em casa, rapaz. Amanhã de manhã eu te dou pão. E o vizinho: não, amanhã de manhã não, pai. A visita chegou agora, eu tenho que dar. Me dá um pão aí, me empresta por favor. E ele diz: mesmo que aquele homem não acorde para dar o pão por ser seu amigo, ele vai levantar porque aquele camarada é inoportuno. Ele diz: rapaz, se eu não der o pão para esse camarada, ele vai acordar a vizinhança toda. Então eu vou dar o pão para ele. E muitas vezes é assim que a gente se sente com Deus. A gente parece que está batendo e parece que Deus não está querendo abrir para a gente. Mas a Bíblia diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por isso, meus irmãos, esse povo, mesmo rebelde, mesmo um povo que havia transgredido os mandamentos do Senhor durante muito tempo, estavam fazendo muitas coisas erradas. Mesmo esse povo sabia que se eles clamassem a Deus, um dia Deus os ouviria. Assim que nós devemos agir. Nós precisamos aprender a clamar ao Senhor com perseverança diariamente, apresentando ao Senhor as nossas súplicas diariamente, continuamente.
É isso que ele está fazendo. Por que, meus irmãos? E o versículo 18 nos mostra: porque justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Ele diz, sabe, essa é a atitude correta do crente. O nosso sofrimento não revela a injustiça da parte de Deus, mas é o contrário. O nosso sofrimento revela a justiça da parte de Deus. E mostra que esse é um Deus que nós podemos confiar. A mesma coisa, meus irmãos, é quando a gente lê o livro de Apocalipse, ou quando a gente ouve Jesus ensinar, como no Evangelho de Mateus 24, sobre as últimas coisas. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele é o retrato da justiça de Deus. Porque que Deus seria esse que permite que os ímpios façam o que queiram e depois não acontece nada? Tem muita gente que fica, eu não queria que existisse inferno. Irmão, se não existisse inferno, Deus seria injusto. Então quer dizer que os ímpios vão, fazem o que querem, blasfemam de Deus, e ainda quando morrer ainda vai para o céu? Como é que é isso? É por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue dos mártires clama debaixo do altar do Senhor. Nós clamamos justiça da parte de Deus, mas a mesma justiça que é feita para os ímpios também é feita para nós aqui nessa vida. Por isso que aqui nós somos corrigidos e disciplinados pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11. Aqui nós padecemos uma disciplina de Deus. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo naquele dia. O povo de Deus estava sofrendo na mão dos seus adversários. Por quê? Porque justo é o Senhor. Então, já que vocês teriam um alívio lá no futuro, vocês precisam corrigir os seus erros aqui. Eu gosto muito de uma expressão que diz que o deserto é uma escola. É a escola do Senhor. É no deserto que o Senhor nos ajuda a agir como filhos de Deus e não mais como filhos do diabo. É no deserto que a gente aprende aquilo que é importante e aquilo que não é. É no deserto que nós deixamos de ser meninos e nos tornamos homens e mulheres de Deus. Versículo 19: chamei os meus amigos, mas eles me negaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque sou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Sabe, meus irmãos, as pessoas, nós temos essa atitude de confiar no homem, confiar nos nossos amigos, confiar nos líderes religiosos. Meu filho, não faça isso não. Não confie no pastor Nizam, confie no Jesus do pastor Nizam. Confie no Deus dessa congregação e não na congregação em si mesmo. Sabe, o povo estava aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, esses super pastores de hoje, que dizem que faz e acontece. Qual será a postura deles naquele dia, quando for revelado toda a sua insensatez? O que é que eles podem fazer diante de um Deus todo-poderoso que está irado com eles? Não se esqueça, meus irmãos, que esses sacerdotes aqui, que ele está escrevendo, esses líderes, são justamente os líderes que se levantaram contra o profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou durante muito tempo, dizendo: olha, o povo precisa se corrigir, vocês precisam se voltar a Deus. Olha, o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus quando ele ainda era um mancebo, a ponto dele dizer: Senhor, ainda sou uma criança, eu não sei falar direito. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, você estava ainda no ventre da sua mãe, rapaz. Jeremias, logo no primeiro instante, sabe, Jeremias era um jovem, e ele vai diante daquelas autoridades religiosas e vai dizendo: Deus está chateado com você, viu? E Deus está mandando todo mundo se arrepender, senão o bicho vai pegar para o lado de você. Sabe o que foi que aquele pessoal fez? Botou Jeremias de castigo.
É isso que acontece. Se você for um homem bíblico, uma mulher bíblica e pregoar arrependimento aos povos, é capaz da pessoa te botar de castigo. Não, rapaz, não vai com esse seu negócio aqui não. Que a gente quer alegria. E esses líderes que haviam dito, não, rapaz, esse Jeremias não entende nada, adolescente aí, rapaz, tá saindo agora aí, não entende nada, não, Deus de Israel está com a gente, olha, nenhum mal vai acontecer conosco. É isso que a gente vê nessas igrejas, principalmente essas igrejas do poder. Poder de quem? Eu não sei, né? Mas dizem que tem um poder. Outro dia me perguntaram, pastor, tem culto de poder na sua igreja? Eu falei, e tem algum culto que não seja debaixo do poder de Deus? Como outro dia me perguntaram se tinha culto de libertação. Eu falei, tem alguma palavra de Deus que não traga libertação para o coração daquele que é crente? Porque nós queremos essas coisas fáceis, nós buscamos esses atalhos. O que é poder de Deus? É quando uma pessoa vem se tremendo para você e profetiza coisas boas. Isso é poder de Deus. É quando alguém diz assim, olhe, se eu for homem de Deus, você participar dessa campanha e sua vida não melhorar, eu mudo meu nome. As pessoas julgam poder nisso. Quando na verdade o poder de Deus é Deus usar homens falhos como nós, só porque Ele é poderoso. E aí, meus irmãos, cadê os líderes religiosos aqui, aqueles que tinham se levantado contra Isaías? Eles haviam expirado. Sabe, todo mundo que queria matar Jeremias agora estava morto. Deus, Ele pega o esperto na sua própria esperteza. Há uma passagem bíblica que nós vemos acerca de uma forca que foi feita para enforcar um homem. Lá no livro de Esther, foi feito um líder religioso lá, um ímpio, estava querendo enforcar um homem de Deus, e na mesma forca que ele mandou fazer, foi na forca que ele foi enforcado. É isso que a gente tem visto. Os espertos, eles são pegos através da sua própria esperteza, porque para sempre um esperto tem um esperto e meio. Aqueles que confiam na sua própria força, eles vão se decepcionar, porque logo surgirá um mais forte do que eles. Nós aprendemos isso quando nós estudamos a vida de Saul. Saul era o homem mais forte de Israel. Diz que era a maior costa de Israel, diz que via todo mundo de cima para baixo. Mas aí chegou um camarada de nome Golias, que Saul agora estava no umbigo de Golias. E aí, cadê a coragem de Saul? Foi-se embora. É por isso, meus irmãos, que a nossa confiança não pode estar nos nossos músculos, dinheiro, nem nos nossos amigos, e muito menos nos líderes religiosos, que dirá os falsos líderes religiosos. A nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal, folgo, porque tu o fizeste. Mas me trazendo tu, o dia que apregoastes, serão semelhantes a mim. Perceba, meus irmãos, o que ele está dizendo agora. Isso aqui sim é uma confissão de pecados. Ele está reconhecendo que ele está passando justo tudo isso porque ele se rebelou gravemente. Senhor, eu me rebelei gravemente contra ti, e eu reconheço que os teus caminhos são justos, e é exatamente por isso que eu estou passando por essas situações todas, porque eu não consegui guardar a tua palavra. E agora eu vejo que tanto fora a espada mata os meus filhos, quanto dentro da casa a morte nos ronda. Sabe, antigamente as cidades, elas eram cercadas por muros grandes. Então, quando o reino vinha dominar a cidade, ele cercava a cidade. E muitas vezes existiam cercos que duravam meses e anos. Então você ficava esperando o povo acabar com todo o seu alimento, acabar com a água que estava lá, e aí eles só tinham uma alternativa: ou saíam para a luta e morriam já enfraquecidos, ou então eles morriam todo mundo lá dentro. E esse é o sentimento, sabe? Se correr, o bicho pega. Se ficar,
Então o único auxílio do crente, meu filho, é ficar de joelho. Sabe, o crente, ele sabe que tem determinados momentos que o Senhor nos coloca. A gente vê isso de maneira bem clara na vida de Jacó. Jacó é um homem que ele é ensinado a sua vida toda a aprender a confiar em Deus. E quando ele já estava mais velho, já com seus filhos e esposas, ele agora tenta voltar para a terra do seu pai. E ele está lá, ó, Labão, o seu sogro, está vindo atrás dele enfurecido, porque ele fugiu, ele saiu de lá. E diante dele está o seu irmão, que também tinha prometido matar ele. Só coisa boa, né? Às vezes o crente se sente assim, parece que todo mundo odeia a gente. Se eu ficar na igreja, tem gente que está querendo me pegar na igreja porque eu estou pregando a verdade. Se eu for para o mundo, tem gente que está querendo me engarguelar no mundo porque eu não vivo mais como eles. Mas, meus irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. Nós confiamos nele. O Senhor é o nosso escudo. Ele nos protege nos momentos certos. Por isso, meus irmãos, que independentemente de todo o sofrimento que a gente passa, ou de aflição que a gente passa, maravilhoso é a sensação daquele que tem um consolador. Esse povo está sofrendo muito em virtude de não ter consolação. Como a posição do crente é uma posição maravilhosa nesse mundo. Pois o Senhor Jesus, quando se despedia dos seus discípulos, ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador. Ele vai consolar vocês, ele vai guiar vocês, ele vai guardar vocês, ele vai ajudar vocês. Ele vai interceder por meio de vocês. Esse é o Santo Espírito de Deus que habita em nós. É por isso, meus irmãos, que por mais que a gente sofra, a gente sempre tem motivo para se alegrar. Como eu disse para os irmãos, essa semana nós meditávamos nessa passagem do livro de Lucas, capítulo 11, e lá está escrito qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra. E se o filho lhe pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião. E se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente. Não! Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá Deus que é bom, não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é tudo que o crente precisa nessa vida. É pelo Espírito Santo que nós temos acesso à graça de Deus. E é como Paulo fala, no auge do seu sofrimento lá, tomando tapa na cara do mensageiro de Satanás, ele diz: porque a graça do Senhor nos basta. Essa sensação que o crente tem, totalmente diferente daqueles que estão na igreja, mas não têm o Espírito Santo. Quantas pessoas estão na igreja, mas não têm o Espírito Santo? Quantas pessoas estão na igreja e não conhecem a verdade? Essas pessoas, quando passam por sofrimentos e mazelas, elas se rebelam contra Deus. Por quê? Porque elas nunca conheceram a Deus de verdade. Elas criaram um Deus na sua própria mente, elas acreditaram em um falso Deus, e aquele falso Deus foi desfeito. E agora elas estão novamente, continuamente perdidas. O crente não, meus irmãos. O crente é aquele que foi achado e jamais será perdido. O crente é aquele que recebeu vida e jamais verá a morte. O crente é aquele que tem a verdadeira alegria no coração, uma alegria muito superior a qualquer tristeza. Sabe, eu gosto muito da história da igreja. Existia um determinado pastor na antiguidade, logo nos primeiros séculos da igreja, e ele era conhecido como Boca de Ouro. Não porque ele tinha ouro nos dentes, até porque ele era uma pessoa que tinha restrições financeiras, mas por conta da maneira dele pregar. Como ele pregava, as pessoas gostavam de ouvir, a igreja gostava, e ele era conhecido como Boca de Ouro porque ele tinha uma pregação bastante eloquente, a semelhança de Apolo. Mas ele pregava contrariando o interesse dos poderosos. E um determinado desses poderosos o prendeu e o ameaçou, dizendo: eu vou tirar tudo que você tem.
E ele disse: você não pode, porque eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Depois aquele poderoso disse: eu vou tirar a sua vida. Ele disse: você não pode, porque eu não tenho mais vida, eu já morri para mim mesmo, e a vida que eu tenho agora o Senhor não pode tirar. Essa é a sensação do crente. Sabe, nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós vivemos esse mundo como se a gente não tivesse nada. Por quê? Porque o crente não mais se apega às coisas materiais, mas ao mesmo tempo a gente tem tudo, porque o nosso Pai é o dono de todas as coisas, e Ele mesmo nos providenciará tudo aquilo que for necessário para a nossa jornada. Por isso que o cristão, ele está sempre, continuamente renovando a sua alegria no Senhor, em virtude de, mesmo diante dos sofrimentos, nós olhamos para os sofrimentos como passageiros. Ontem a gente ministrou um estudo que dizia o seguinte: alegria passageira, sofrimento eterno. Sofrimento passageiro, alegria eterna. Sabe, o cristão é aquele que o seu foco está nas promessas de Deus. A gente está olhando para aquilo que está sendo reservado para nós. Então, mesmo tudo aquilo que a gente passa aqui não se pode comparar com as promessas que Deus tem feito para a gente. Por isso, meus irmãos, que a gente pode passar por essas coisas. A gente vai passar por essas coisas. E nós não vamos passar por essas coisas como derrotados, mas como vencedores. Porque nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. Nós gritamos e clamamos porque sabemos que Deus nos ouve e nos responde. Nós gritamos e clamamos e muitas vezes choramos porque sabemos que temos um Consolador. A Bíblia diz que há uma bem-aventurança no choro do crente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O crente, ele recebe consolo em todas as suas áreas, principalmente no seu sofrimento. O contrário dos ímpios, o contrário dos falsos crentes. No dia da sua angústia é que ele vai perceber que Deus não estava com eles. Então não haverá para eles qualquer consolação. Como nós vemos nos Provérbios de número 1. Porque você não deu ouvido à voz do Senhor, no dia do seu desespero, Deus rirá deles. Deus não os ouvirá. Por quê? Porque eles também não ouviram a Deus. Mas nós cristãos que ouvimos a Deus, nós cristãos que estamos continuamente sendo ensinados pela palavra pura e genuína de Deus, temos a certeza da consolação do Senhor em meio ao nosso sofrimento. Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele nos consola no sofrimento. Ele não vai impedir que a gente sofra, mas Ele vai nos mostrar que aquele sofrimento na nossa vida tem um propósito maravilhoso, que é nos tornar parecidos com Cristo. E a gente vai olhar para trás, é como aquele atleta. Sabe, meus irmãos, há uns anos atrás eu vi como os técnicos preparavam os atletas lá na China, na parte de ginástica olímpica. Eles pegavam as crianças na idade de Maria, de Letícia, até mais nova do que elas, com 5 anos, 4 anos, e eles tratavam aquelas crianças parecendo adulto. As criancinhas, pai, tudo pequenininha, tendo que fazer aqueles exercícios fortes, e os técnicos tudo sério, tudo, sabe? E aquela criança, muitas vezes, ela passa uma série de limitações, quase que não tem adolescência, mas quando ela chega de repente em uma Olimpíada, e ela está lá no primeiro lugar, ela olha para aquilo tudo, ela diz: rapaz, não é que valeu a pena? Agora imagine nós que vamos receber, ou que já recebemos pela fé, uma coroa incorruptível. Nós que temos a promessa de que habitaremos em um lugar onde não há choro, onde não há pranto, onde não há tristeza, onde todas as coisas são maravilhosas, a tal ponto de dizer que o que Deus tem reservado para os que o amam nunca chegou à imaginação do homem. Então, se você pensar num lugar muito bom, o céu ainda é melhor. Aí você pensou: mas eu estou pensando num céu maravilhoso. Pois é, melhor, porque é melhor do que qualquer imaginação. Você já imaginou isso? A gente só pode imaginar um pouquinho que lá o negócio é bom.
E é com foco na eternidade que nós vivemos o nosso presente. Por isso que sempre quando nos depararmos com as adversidades do dia a dia, nós devemos olhar para ela como leves e momentâneas. Leves e momentâneas tribulações que produzem sobre nós um eterno peso de glória. E concluindo, meus irmãos, está escrito: venha toda a sua iniquidade à tua presença, faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. O que nós vemos aqui, meus irmãos, são passagens na Bíblia aonde nós vimos que nós estamos sofrendo aqui, mas os ímpios não estão livres do sofrimento. Os ímpios, eles irão sim sofrer no tempo de Deus. E é isso que ele está dizendo. Ele está reconhecendo que mesmo aquelas pessoas que estão rindo dele, aquelas pessoas que estão escarnecendo, aqueles inimigos que estão dominando eles e matando os seus filhos, mesmo essas pessoas, elas irão padecer o mesmo sofrimento nas mãos do Deus poderoso, porque é o Deus poderoso que julga a todos. Em primeiro lugar, os seus filhos aqui na terra, um julgamento repleto de misericórdia, aonde ele nos disciplina para que venhamos a crescer e amadurecer. Mas depois disso, veremos um julgamento sem misericórdia, aonde Deus irá condenar os ímpios a um sofrimento eterno, longe da sua presença. Por isso, meus irmãos, clame ao Senhor, que na manhã de hoje nós sejamos movidos a clamar ao Senhor, a apresentar ao Senhor as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas angústias. Vamos orar a Deus.